nós estamos considerando, meditando com os irmãos em cima do livro de Colossenses, no capítulo 1, viver de maneira digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós vimos a excelência da pessoa e da obra de Cristo na cruz, nos transportando, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho, do seu amor. O capítulo 2 nos mostra que o Senhor Jesus detém sobre si todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, da gnose e sofia, tudo está em Cristo. Jesus é o maior especialista em tudo que existe, né? E nós vimos então a obra da cruz, o que ele fez na cruz por nós. Uma vez alguém me perguntou: pastor, uma vez salvo, sempre salvo? Quem nasceu de novo, nasceu de novo. Jesus Cristo diz que aquele que chega até ele tem a vida eterna. Não é teria, pode ter, pode ser que tenha, mas tem a vida eterna. E vida eterna, ela não pode ser interrompida, porque ela é eterna, de uma vez por todas. Foi conquistada na cruz do Calvário. A vida eterna foi conquistada na cruz do Calvário por nós, de uma vez por todas. Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado e não deixou nem um deles sequer para trás. Ele pagou absolutamente todos. E aí então nós ficamos pensando: para quem eu vou viver então? Para agrado de quem? E nós entramos no capítulo 3, onde a palavra de Deus, depois do finalzinho do capítulo 2, dizer que nós morremos com Cristo para o mundo. Então, já que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu devo buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E aí fazer morrer então a nossa velha natureza. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, enfim, tudo aquilo que muitas vezes bate na nossa porta ou nos escraviza. A Bíblia diz que eu morri para tudo isso e que eu devo viver agora para Jesus. Então hoje nós entramos no versículo 12. Então Colossenses 3, 12. E eu vou fazer uma pergunta muito simples, ela é quase retórica, e você me responde verdadeiramente: é fácil amar? Não. É fácil amar meu filhinho pequenininho, bonitinho, a minha filhinha bonitinha, bochechudinha? É fácil amar? É. Mas aí ela chora a noite inteira, suja a fralda, aí quando você vai pôr para dormir, chora mais um pouco. Aí você pacientemente não tem sentimentos a não ser o dever de pai ou de mãe, de atitude, e você percebe então que você ama com amor de atitude, independente do teu sentimento naquela hora, porque às 3 da manhã você sabe que tem que acordar às 6:30, e às 3 da manhã aquela criança está chorando, você é tomado por uma irritação, e aí então a esposa diz para você: é a sua vez, toma, eu preciso dormir, e ela vai dormir. A Simone está rindo que ela faz isso lá na casa dela, e o Maurício então fica com, né, a criança no colo dele, e ai, que gostoso essa criança chorando, berrando nos meus ouvidos. Não é assim? Muitas vezes é assim. Então qual é o meu sentimento àquela hora? Talvez eu esteja irritado, mas existe um amor maior de atitude que me move a cuidar daquela criança naquele momento de sofrimento dela. E eu perguntei aqui: é fácil amar? É fácil amar quem faz o mal, quem pisou no seu pé? Ou quem desejou o mal? Ou talvez traiu algum sentimento? Às vezes até dentro da igreja. E o texto diz assim, Colossenses 3, 12: revesti-vos. Eu entendo vestir de novo. Revesti-vos, porque eu me despi das coisas do mundo e agora eu vou me vestir de novo. Como eleito de Deus, como separado de Deus para uma finalidade que Ele predeterminou, santos e amados, de ternos. A Bíblia manda eu usar terno, não é isso. Esse ternos aí é um adjetivo. De ternos afetos de misericórdia.
A palavra de Deus está nos dizendo: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. A Bíblia diz que Deus nos ama, ponto. E o amor de Deus, ele é manifesto de duas maneiras. Primeiro, pela sua misericórdia. Eu mereço o inferno, eu mereço estar separado de Deus, mas porque Ele me ama, Ele usa de misericórdia. O que é misericórdia? Não dá algo que eu mereço. Misericórdia é não dar algo que eu mereço. E graça, dar algo a mim que eu não mereço. Então misericórdia é não dar o que eu mereço. Graça é dar o que eu não mereço receber. E a Bíblia diz que Deus ama com essas duas coisas, esses dois motivos, esses dois sentimentos: misericórdia e graça. E aí ele fala: você não é eleito de Deus, santos e amados? Revista-se de ternos afetos de misericórdia, de compaixão, mas de bondade, mas de humildade. O que é humildade? Eu falei isso pela manhã. A palavra humildade vem de humus, vem de terra. Eu tinha um pastor no seminário, o pastor Jair, que já mora com Jesus. Ele dizia assim: você quer se sentir perto de Deus? Tira o sapato, fica descalço, põe o pé na terra, esfrega bem o seu pé na terra e diga para o Senhor: daqui eu vim em Adão e para cá eu vou voltar. E aquilo me chocou, aquilo foi muito forte para mim. A Bíblia diz então que Jesus, que é Deus, se faz homem, e Ele anda entre nós, pisando nessa terra aqui. E Ele é sepultado. Interessante, sepultar é enterrar. Jesus foi colocado na tumba, sepultado, e Ele ressuscitou. Ou seja, a humildade do Senhor Jesus, ela é explicada, mas também ela é aplicada entre nós. E a Bíblia diz para nós nos enchermos de humildade, de mansidão e de longanimidade. O contrário de humildade é soberba, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Humildade. Escutei uma mulher do Senhor pregando, ela é norte-americana, e ela dizia sobre o silêncio. Humildade muitas vezes é deixar que Deus fale e que o nosso silêncio seja muito maior do que o barulho que a gente ouve, principalmente quando vem de soberba. Humildade vem de mansidão e principalmente longo ânimo, paciência. Mas pastor, a Bíblia está mandando me revestir de tudo isso aí? Mas eu não quero. Às vezes eu também não. Mas pastor, é difícil. Vai piorar, olha o 13. Suportai-vos uns aos outros. E suportar aqui não é assim: vamos, tá bom, vai, eu vou tolerar o João. Não, não é isso. É servir de suporte. Como esse púlpito, essa parte aqui, ela está servindo de suporte para o meu óculos, para a minha Bíblia. A Bíblia diz para eu ser esse suporte. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Senhor, eu não quero. Mas a Bíblia fala. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim também como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deixa eu aqui falar algumas coisas. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Como é que era? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como? Horizontal, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. É um princípio que Jesus está ensinando ali para o povo judeu. Existia lá o ano do jubileu. Ele está falando, está com dívida, da mesma maneira que você é perdoado, perdoe também. Mas o que Jesus está falando ali sobre perdão? Perdoa. Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. O que ele está ensinando aí? Humildade.
Só que mais para frente vem um discípulo chamado Pedro, generoso, diz para o Senhor: até quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7? É um número bom, né? O cara me deu um tapa, então eu perdoo uma vez. Deu outro, perdoa outra vez. Deu outro, 6. Na 7ª eu perdoo, 8ª não vai ter. E geralmente nós, ser humano, falamos assim: olha, uma vez, 2, a 3ª nunca mais esqueço, acabou a amizade. Como diz na Moca, né, rola uma desamizade. Né, Meire? Acabou. Não é isso? Agora a Bíblia fala assim, Jesus fala para Pedro, não é 7. É 70 vezes 7, 490. Mas eu preciso perdoar 490? É. Só que então, Jesus ensina no Pai Nosso um princípio de humildade. Ele fala para Pedro: olha, eu vou levar, é 490. Aí quando ele vai para a cruz, morre por nós, a Bíblia diz que Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, na sua parte final. E agora ele vai dizer assim: assim como Cristo vos perdoou, também perdoe. Quanto Cristo me perdoou? Tudo, 100%. Então perdoe. Você está vendo a progressividade do perdão? Perdoe da mesma maneira. Uau, Senhor, mas eu não quero. O perdão é libertador. A vingança se satisfaz no momento. Quantos filmes, tem gente que gosta de ver sangue, né? Mata, morre, aí vem um atirador, ele vinga, mata todo mundo, e ele vai embora, né? Todo sujo, todo espancado. A gente fala: ah, que legal, vingou a honra. A pessoa dessa não é feliz. Esses filmes nos ensinam a miséria humana, tudo aquilo do contrário que o Senhor ensinou. Imagina o Senhor Jesus Cristo apanhando, tomando uma quarentena, né, de chicotadas, uma coroa de espinhos, sendo zombado, cuspido, bateram na cabeça do Senhor Jesus com um caniço, com seus olhos vendados, e diziam: profetiza, quem te bateu? Você não é o rei dos reis, Senhor dos senhores, você não é Deus? Quem que te bateu? Eu pergunto: você acha que Jesus não sabia quem bateu na cabeça dele? Sabia. E lá naquele momento de dor, a Bíblia diz que ele intercede pelos pecadores. Isaías 53, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus. E a Bíblia diz, então, quando ele bradou em alta voz: tetelestai, está consumado, ele perdoou todos os meus pecados. E hoje Jesus Cristo de Nazaré, Deus encarnado, está de braços abertos, como estava na cruz, hoje de braços abertos, chamando a todo pecador: vem, a todo pecador arrependido que venha e obtenha a salvação eterna da sua alma e o perdão eterno dos seus pecados, todos eles. Na cruz não faltou nada. Lembram do irmão Tafarel? Tafarel era atleta de Cristo, ganhou a Copa do Mundo de 94, e ele dizia no evangelismo, através dos atletas de Cristo, que na cruz Jesus marcou todos os gols por nós. Não deixou nenhum para trás, ele fez tudo por você e por mim. E aí nós temos que trabalhar perdão. Perdão com quem nos magoou, com quem nos traiu, com quem falou mal da gente, com quem desprezou a gente, com quem às vezes não quer falar com a gente. Aqueles que abraçam muitas vezes, se pudesse enfiar uma faca nas costas, enfiaria. Mas há um tipo de perdão pior, mais difícil. Às vezes precisamos perdoar até quem já morreu. Mas pastor, está lá do outro lado. É, mas precisamos perdoar. Porque nos fizeram mal. Quantas histórias nós temos de pessoas que passaram por traumas, passaram por abusos, passaram por abuso às vezes moral, às vezes agressão, e tem que perdoar, tem que virar a página. A Bíblia diz para eu perdoar. E o que significa perdão? Levar para a cruz do Calvário. Jesus pagou, então eu preciso perdoar isso. Perdoar é muito difícil. Não significa que você vai sair: olha, eu te perdoei, vamos sair aqui agora abraçado, irmão, né? Você é meu melhor amigo. Não, a relação ela vai precisar ser reconstruída.
E às vezes essa reconstrução ela vai demorar, ela vai passar por um processo longo, porque o perdão é para quem perdoa. Perdoar é divino, gente. A vingança se satisfaz um momento, mas não resolve o problema. O perdão é para sempre. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu escrevi aqui. O que une e o que separa? O que é vínculo? Vínculo é um elo que une uma peça na outra. Né, Teles? Num carro você tem um vínculo, você tem um elo que une às vezes uma peça na outra. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição que nos uniu aqui. E a Bíblia diz que acima de tudo esse amor, ele precisa ser exaltado porque ele é o vínculo da perfeição. E quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13 o que é amor, vou pedir para a Jordânia dar uma pausa aí e jogar lá 1 Coríntios capítulo 13. Qual é o contexto? 1 Coríntios 12, a unidade orgânica da igreja. O que é a igreja de Jesus? Ela é um corpo. E nesse corpo todos têm uma função. Capítulo 14 é a ordem dos dons. Nem todo mundo tem todos os dons. Então tem uns que têm dons de orar, de interceder, os outros têm dons lá do ministério de libertação, o outro tem dom de servir, o outro tem dom de... Né? Cada um tem dom de fazer alguma coisa, de socorrer. Agora, todo mundo tem todos os dons? Não, só os apóstolos tinham. Tem gente que tem o dom de arrumar encrenca, é impressionante. Mas não é dom espiritual, não. Aí quando nós lemos 1 Coríntios 13, entre a unidade orgânica da igreja e os dons espirituais, tem um amor. 1 Coríntios 13 não está falando de marido e mulher, posso aplicar, mas não é a interpretação. Não está falando de amor, de amigo, de pai e filho, não. 1 Coríntios 13 está falando do amor, do vínculo da perfeição que une a igreja de Cristo. E olha o que é amor aí, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos. Mas pastor, tem gente que fala a língua dos anjos. É, mas sem amor, ó, só faz barulho, é o bronze que soa, símbolo que retine. Tem muita gente que faz barulho e não tem amor. 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de falar para o Pico da Bandeira, anda para lá, Pico da Neblina, vai para cá. Se não tiver amor, eu nada serei. Por quê? 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, eu viro um mártir da fé, se eu não fizer isso por amor, nada disso me aproveitará. O que é amor então? 4, o amor é paciência. O amor é benigno, não é bom, é benigno. Lembra do arsenal? Todas as possibilidades de bondade, isso é amor. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não faz um troféuzinho para si mesmo. Olha aí, olha o que eu faço, olha quem eu sou. O mundo é um lugar muito melhor porque eu existo. Não, isso não é amor. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não mata, o amor não faz o outro sofrer. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não entra em pânico, o amor não se ressente do mal, ou seja, quem ama perdoa. 6, não se alegra com a injustiça. Bem feito! Isso não é amor. Mas alegra-se com a verdade. 7, tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta.
Esse é o amor que é o vínculo da perfeição. Somente isso une, o resto separa. Vamos voltar para o texto, Jordânia, por gentileza. Então, o que une e o que separa? O vínculo perfeito que une é o amor. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu gosto muito desse Colossenses 3,15. Eu ficaria aqui 1 hora só falando desse versículo. Ele é muito bonito. Primeira coisa, o texto diz assim: seja a paz, o shalom de Cristo, o árbitro em vosso coração. A palavra paz, eu já falei muitas vezes aqui, vem da palavra hebraica shalom, significa quitar uma dívida. Jesus quitou minha dívida, eu não devo, e quem não deve tem paz. A pessoa que deve, às vezes, falta paz. Estou devendo, e agora, como é que eu vou fazer para pagar? Não dorme, fica fritando na cama de noite, né? Então, como Cristo pagou, então eu não tenho dívida com Ele. E a Bíblia diz a paz de Cristo, não é a paz com Deus. A paz com Deus todo crente tem, mas a paz de Deus nem todos têm. Porque a paz de Deus é aqueles que depositam toda a sua esperança em Cristo Jesus. E levam suas ansiedades, os seus pecados para Ele, porque Ele já pagou tudo. E a Bíblia diz que seja a paz de Jesus o árbitro. O que faz um árbitro? O que é arbitrar? Fazer valer aquilo que está correto. Então, um juiz, seja no esporte ou no âmbito jurídico, ele faz uma arbitragem, ele arbitra, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. A Bíblia diz que a paz de Cristo tem que ser o árbitro em meu coração. Mais interessante que esse árbitro, ele tem um VAR, usando uma linguagem aí bem que vocês conhecem. VAR é aquela tecnologia, né, que em tese deve ajudar o árbitro de campo e seus assistentes para validar uma decisão do juiz ou não. E a Bíblia diz que a paz de Cristo é esse. A paz de Cristo é esse árbitro na sua maior essência, no seu maior poder, para que você tenha paz nas decisões. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Eu sempre digo que Jesus é paz nas decisões. Você tem decisões importantes a tomar? Tenho. Jesus é essa paz. Seja a paz de Cristo o árbitro, a qual você foi chamado em um só corpo, que tem um vínculo chamado amor, e sede agradecidos. A palavra gratidão aí é eucaristos. Daí vem eucaristia. O que é a mesa da ceia, se não um momento de ação de graças e gratidão pelo que Ele fez na cruz por mim? Então, sede agradecidos a Deus e mutuamente. Tem gente que tem dificuldade de falar obrigado. Aliás, a língua portuguesa se corrompeu de um jeito que obrigado foi substituído por valeu. Desculpa foi hoje mudado para foi mal. Por favor. E aí? Dá para... Sede agradecidos. A palavra obrigado é linda, a palavra agradecido ela é linda. Para o meu próximo, mas também para Deus. Toda terça-feira nós temos um momento de gratidão. Seja a paz de Cristo o árbitro. Mas pastor, eu não sei se eu devo casar ou se eu devo estudar na Europa. Eu não sei se eu devo fazer isso ou aquilo. Eu não sei se eu vou casar com Joãozinho ou com Paulinho. Eu não sei, Senhor, eu estou orando por um príncipe encantado, mas eu não sei se eu devo terminar minha faculdade agora. Senhor, eu não sei se eu devo me mudar, porque apareceu uma oportunidade de ouro e eu quero abraçar essa oportunidade. Senhor, eu não sei se eu devo comprar minha casa agora ou alugar. Eu não sei se eu devo casar agora ou ano que vem. Quantos de nós não tivemos tantos dilemas ao longo da vida? E a Bíblia nos diz assim que a paz de Cristo é o árbitro. Mas como é que isso funciona na prática? Olha, ainda bem que tem o versículo 16. Vai lá, Jordânia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Quanto mais a palavra de Deus estiver abundante na sua vida, mais paz nas decisões você vai ter. Como dizia o reverendo Mauro Aiello, vou citar ele aqui. A palavra de Deus pequenininha na sua vida, as decisões ficam deste tamanho. A palavra de Deus desse tamanhão na sua Bíblia, na sua vida, as decisões ficam desse tamanho. E aquilo me marcou, eu escrevi na minha Bíblia, Jesus é paz nas decisões. Foi lá em Emaús, Mário, que ele falou isso. Em 1901 de cabelo, e eu guardei aquilo. Jesus é paz nas decisões. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Toda a sabedoria está aqui. Gente, o Senhor Jesus não quer que você seja independente, mas que você possa instruir, aconselhar mutuamente um ao outro. Aproveite as cãs. Quem não sabe o que é cã? Cabelo branco dessa igreja. Aconselhe-se com os mais velhos, com quem tem mais experiência. Aproveite isso. Aconselhe-se. Se tem alguém que você não pode confiar em você mesmo, aconselhe-se, instrua mutuamente. Tem gente que acha que quando o pastor chama para conversar é para pegar no pé. Não é, é para dizer para você: meu querido, esse caminho vai ser jóia, esse aqui não é tão bom assim, vai por aqui que é melhor. É isso, está aí, ó, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Pessoal do louvor, olha aqui para mim, ó, tem uma ordem aí: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Músicos, cantores, leiam a Bíblia bastante. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com Bíblia, viu gente? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Há uma ordem aí. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós. 17. Consequência. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fomos fazer, para a glória dele. Eu gosto muito dessa expressão do Colossenses 3,16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse habitar é se sentir em casa. Que a palavra de Deus se sinta em casa em você. Que o Espírito Santo de Deus se sinta à vontade dentro de você. Para você viver o 17. Tudo o que fizerdes em palavra e em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E quando nós olhamos o versículo 18 em diante, eu não vou explicar. São só recomendações, porque a base eu dei para vocês do 12 ao 17. Esposas, esteja sob a mesma missão do seu marido, como convém no Senhor. Marido, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Papai e mamãe, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servo, eu vou contextualizar, não mudando a Bíblia, mas para os dias de hoje. Empregados, você que tem chefe, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Em outras palavras, o seu patrão é Jesus, você trabalha para Ele. Pois aquele que faz a injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos ou os empregados com justiça, com equidade, com igualdade, certos de que também vós tendes Senhor no céu.
perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveite as oportunidades. Tem gente que levanta a bola na área para você falar de Jesus. Fale, aproveite as oportunidades, seja sábio em relação aos não crentes, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui eu termino. Esse texto é muito difícil, porque são virtudes recomendadas. Mas o Senhor, nessa tarde, enquanto eu relia esse texto, colocou no meu coração a palavrinha perdão. Perdão. E eu queria orar por você. Perdoar é difícil. Às vezes perdoar até quem já foi é difícil. Mas Jesus mandou você perdoar. E não é assim, né? Senhor, aí no além, onde fulano está, fala que eu perdoei. Não é isso. Mas é você ter o seu momento de perdão, de zerar isso. Senhor, eu quero dizer que eu perdoo. Talvez o perdão seja alguém que te fez mal recentemente. Você está magoado, está triste. Mas, gente, eu só estou obedecendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para você curvar a cabeça e orar comigo. Deus bendito, nós colocamos a IPBI nas tuas mãos. Se amar fosse fácil, o Senhor não nos ordenaria amar. O Senhor nos deu esta ordem. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Revesti-vos de amor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nesse instante, para Te pedir isso em nós. E Tu sabes como que a palavra perdão tem incomodado. E nesse instante, Pai, eu quero orar por aqueles que precisam perdoar. E perdoar é simplesmente colocar esse nome na cruz do Calvário. E o Senhor permita recomeços, principalmente dentro de nós, porque perdoar é dentro de nós. Jesus mandou abandonar a oferta no altar e perdoar primeiro. Pai de amor, eu quero orar por quem precisa perdoar, porque o perdão vem do alto, ele não é nosso, ele é teu, ele pertence a Ti. Desde criança nós aprendemos a ficar de mal. Que coisa feia, Senhor. E não é isso que o Senhor deseja. Somos um corpo onde todos são importantes. Todo mundo que está aqui é importante. Todo mundo que professa o nome de Jesus é importante nesse corpo. Seja para ser um membro, uma celulinha, todos são importantes. E o Senhor ousa e distribui os dons como lhe apraz. Mas há aqueles, Senhor, que estão na carne, talvez nem nasceram de novo. Mas o nosso anseio é que o Senhor nos leve a perdoar essa noite. A levar esses nomes, Senhor. Em nome de Jesus. Você precisa perdoar alguém, meu querido, minha querida? Eu só quero orar pela tua vida, por mais doloroso que seja. É por Jesus que você vai fazer isso. Deixa eu orar por você. Eu vou pedir que aonde você estiver, fique de pé. Eu sei que é difícil. Você precisa perdoar alguém. Fique de pé. Senhor, eu estou com raiva, eu não quero perdoar não, mas pela Tua palavra eu vou lançar a rede do outro lado. Amém. Há mais alguém aqui? Não deixa isso te ferir mais, não? Alguém, em nome de Jesus, fica de pé, não deixe ninguém te impedir. Jesus, eu preciso perdoar. Eu preciso tirar isso que está me incomodando há anos. Talvez há anos, desde a sua infância te incomoda. Ouse, em nome de Jesus, ficar de pé, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, há mais alguém. Liberar perdão é divino, não é nosso. Então, em nome de Jesus,
algumas pessoas que estão de pé. Se você reconhece alguém que está de pé, quiser ficar do lado dessa pessoa, pode ir, vai ficar do lado dela. Olha, eu vim aqui te abraçar porque eu quero te ajudar nessa oração. Em nome de Jesus, talvez você conheça alguém que está de pé, vai perto dessa pessoa. Vamos orar junto. Talvez você não conheça essa pessoa, mas precisa abraçar, ela precisa de um abraço, vai lá. Meu irmão, minha irmã, eu vou ficar do teu lado nessa oração. Ore assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu não quero perdoar, e eu estou sendo bem sincero, mas o perdão é teu, não é meu. Restaura, Senhor, em mim o perdão. Eu quero colocar, Senhor, o nome, ou os seguintes nomes, na cruz, e usufruir do teu perdão. Eu quero ser livre, Senhor. Eu não quero que isso seja uma amarra na minha vida. Então, em nome de Jesus, ponha por terra, Senhor, põe na cruz, encrava na cruz esse meu sentimento. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, se um dia houver uma reconciliação, amém, se não houver também, mas hoje eu quero perdoar, pelo poder da tua palavra, por quem tu és, porque tu és o eu sou, e eu faço essa oração, no nome amado, querido do Senhor Jesus. Pai querido, algumas pessoas que estão aqui fizeram essa oração e precisam. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te pedir histórias novas. Eu me lembro, Senhor, da minha infância, onde um menino que eu não gostava se tornou um dos meus melhores amigos. O Senhor é esse Deus que pode fazer isso. O Senhor é o Deus que faz tudo novo. Porque no céu nós vamos nos amar intensamente e plenamente, toda a eternidade. Por que não começar aqui? Nos ajuda, Jesus. Ministra em nós, Senhor, isso, para louvor da tua glória. Eu quero, Senhor, me revestir dos ternos afetos e misericórdias do Senhor. Eu quero, Senhor, suportar o meu irmão, minha irmã em amor. E eu quero o vínculo da perfeição, o amor de Jesus em mim. Se conosco, Pai, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.